Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é Robinson de novo no Pleroma Talk. Nós estamos com mais um episódio das meditações, né, das reflexões. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho para a gente pensar e ponderar a respeito ainda das bem-aventuranças, né, que está lá em Mateus 5. Nós falamos um pouco daqueles que são pobres de espírito e hoje gostaria de conversar um pouquinho a respeito da questão dos que choram, né? A palavra fala em Mateus 5,4 que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A princípio parece ser um pouco contraditório, porque bem-aventurado significa bendito, abençoado, né? Felizes, tem uma tradução que diz assim, felizes são aqueles que choram, né? E isso parece ser um pouco incongruente dentro da nossa realidade, porque aquele que chora não parece estar feliz, né? Não parece a felicidade. A felicidade para muitas pessoas é buscar as coisas exteriores, é buscar os prazeres, é buscar aquilo que satisfaça ou que traga assim a maior quantidade de alegria aparente o quanto antes, né? E muitas vezes nós vemos essa busca por essa alegria até de uma forma assim meio que entorpecente, né? Fora um pouco da realidade, né? Porque o que a palavra fala que todo aquilo que é verdadeiro, aquilo que é espiritual, né? E as pessoas muitas vezes na busca daquilo que é aparente, daquilo que não tem um valor eterno, ela acaba se entorpecendo daqueles valores efêmeros e acaba esquecendo que que nós somos eternos, e aquela alegria é uma alegria provisória, uma alegria passageira, é uma alegria que não se perpetua, né? Então, inclusive, isso é interessante porque há uma clara busca para se evitar aquilo que é dor, né? E a dor que é aquilo que provavelmente nos faz chorar, né? E nós vemos muitas pessoas muitas vezes assim se alegrando, né, em meio às desgraças que acontecem no nosso dia a dia, né? Nós escutamos assim as notícias na televisão de desgraças acontecendo e no momento já instante próximo falando a respeito de não, e nós conseguimos ter mais isso, aquilo, e a mudança de humor assim ela é extremamente rápida, né? E muitas pessoas também elas não se preocupam muito com aquilo que está ocorrendo com a pessoa que está do lado, né? Porque aquilo não a está afligindo ela diretamente naquele momento, né? Então, aconteceu um acidente, uma morte do lado, aconteceu uma desgraça, mas é do lado, né? Não é comigo ainda, então vamos viver, vamos dar risada. Que pena que ruim que aconteceu isso com ele, né? Mas comigo, graças a Deus, está tudo bem. E isso é uma alegria temporária, uma alegria que não é a realidade, né? Então, nós temos que entender que quando o texto de bem-aventurados que choram porque serão consolados, no livro de Lucas, ele faz um efeito contrário, ele fala assim, ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ele fala a respeito dessa realidade de você conseguir olhar para aquela situação compreendendo que ela é efêmera e que há uma importância de se entender que o reconhecimento da realidade de quem é, né? O entendimento daquilo que é pecado, daquilo que é alegria verdadeira no Senhor, né? Para conseguir entender que melhor é você eventualmente buscar uma transformação verdadeira dentro de você, um arrependimento dos seus pecados, para que assim você consiga assim aprimorar o seu coração, melhorar e chegar no lugar que Deus quer que você chegue, né? É interessante que essa tristeza que a gente diz, ou esse choro, né? Ele não é um choro por um desapontamento
ou por uma perda, né, ou por algum problema que está acontecendo, mas assim também como acontece com aqueles que são pobres de espírito, que não é uma pobreza exteriorizada, mas sim uma pobreza de entendimento da necessidade, da carência. Esse choro é um choro espiritual, é um choro daquele que compreende, né? Quem são aqueles que choram? São aqueles que são pobres de espírito, que já entenderam que são carentes, que conseguem olhar para a sua realidade, compreendendo que são pecadores, né? Compreendendo que dentro de si é aquela luta, né? Da sua carne contra o seu espírito, né? Em Romanos 7, 18 a 21, Paulo fala, né? Que o que pratico não é o bem que eu almejo, mas o mal que eu não quero realizar, esse eu sigo praticando. Né? Então ele mostra ali aquela dualidade que há dentro de si, né? Da carne lutando contra o espírito e da necessidade, né? do desapontamento muitas vezes que nós fazemos em relação àquilo que Deus tem de planejamento conosco, né? Pelas nossas incapacidades e pela nossa carne. Então é aquele que reconhece, né? Essa realidade do pecado, né? Do erro, de não conseguir satisfazer, né? Aquela expectativa ou aquilo que Deus tem, né? Do plano que Deus tem para a sua vida. Não é expectativa, porque Deus, né, ele não se frustra conosco, né? Porque Ele nos conhece de dentro para fora, né? Mas principalmente nossa, né? Nossa insatisfação de ainda viver, mesmo sabendo e compreendendo o propósito da salvação e da redenção, ainda tendo as mazelas e os pecados, né? E é esse choro, essa constrição em espírito, né, que nos faz procurar e buscar o quê? Né? Buscar arrependimento, né? Por que choram, né? Choram porque compreendem a sua incapacidade, choram porque compreendem que não conseguem alcançar por si mesmo aquilo que buscam, né? Que é alegrar muitas vezes ao Senhor, né? Ele consegue compreender que nas suas forças ele não consegue alcançar aquilo que ele precisa alcançar, e ele precisa da misericórdia de Deus e da atuação do Espírito Santo dentro da sua vida para que ele possa ser aprimorado, né? E esse aprimoramento é um aprimoramento diário. Então o arrependimento, né, e a constrição, ela tem que ser uma constrição contínua, né, dentro do coração, porque é um trabalhar do Espírito dentro do seu corpo, da sua alma, né, transformando, né, o seu caráter num caráter cada vez mais próximo ao caráter de Cristo, né? Diante disso, a gente consegue lembrar, né, de duas vezes assim que Cristo chorou, né? A primeira está escrito em João 11, né? E a segunda em Lucas 19, é quando Jesus chega e ele está indo perto do amigo dele que havia falecido, que é Lázaro, né? Em João 11 diz isso, que mesmo ele tendo a consciência de que Lázaro seria ressurreto ali, né? Ele ainda chora, né, diante daquela situação. E a meditação é exatamente isso. Por que ele estava chorando diante daquela circunstância, se ele sabia que Lázaro ia retornar à vida, né? Ele chora pelo reconhecimento de que aquela situação de morte foi gerada pelo pecado. Porque a palavra fala, né, que o salário do pecado é a morte. E aquilo estava trazendo uma tristeza para os irmãos, para as irmãs dele, né? Estava trazendo uma tristeza para aquelas pessoas mais próximas a Lázaro e mesmo para Cristo, né, que estava ali. E a realidade é essa, né? O pecado gera a morte, né? E esse entendimento é um entendimento que gera o choro de constrição, gera o choro que procura o arrependimento, de entender que nossa sina, né, é a sina da morte, é a sina da morte. E nós precisamos, sim, dessa intervenção e desse arrependimento para que Deus possa agir dentro do nosso coração, né? Então, quem nos consola, né, é o Senhor. E quando a gente olha para essa circunstância e não compreende isso,
né? E vive apenas assim na busca dos nossos prazeres momentâneos, naturais, exteriorizados, né? É como aquele rico insensato daquela passagem em Lucas 12, né? Ah, eu sou cheio das minhas riquezas, o que eu vou fazer? Aí ele fala, descansa, come, bebe e alegre-se, né? Mas olha, hoje mesmo o Senhor pode pedir a sua alma, né? E como está a sua vida? Né? Nosso entendimento, quando nós vivemos no dia a dia, é não entender que nós somos seres eternos. E muitas vezes nós esquecemos que essas injustiças que nós vemos no nosso dia a dia, né, elas vão trazer um peso de consequência no futuro. Então, o nosso buscar tem que ser buscar valores que sejam valores eternos, né? E o nosso arrependimento tem que ser esse arrependimento, né, que gera essa expectativa futura da glória de Deus sendo manifesta em nossas vidas, né? Em Romanos 8, Paulo fala, né, que o sofrimento do presente ele não se compara àquilo que vai acontecer no porvir, né? Esse sofrimento que nós temos nesse momento, né, nesse pequeno instante que nós vivemos no dia a dia, 100, 120 anos que seja, o que se compara a isso diante da eternidade, né? E por que também essas pessoas, né, choram? Elas choram também porque elas conseguem se compadecer dos outros, né? Por ver a desgraça, por ver o sofrimento das outras pessoas, né? A falta de entendimento de quem é o seu pai, por ver essas pessoas sofrerem as suas dores, né? Então, se colocar, ter a visão, os olhos de Cristo e olhar para as pessoas que estão ao nosso lado também com um olhar de compaixão e misericórdia, colocando o coração no coração dessas pessoas, né? Muitas vezes a nossa atitude é olhar para a pessoa e assim, lógico, se compadecer muitas vezes, mas com aquele sentimento de graças a Deus que não está acontecendo na minha casa, aquilo que está acontecendo na casa alheia, né? Mas esse sentimento é um sentimento muito ruim, né? Porque, na verdade, Deus sempre busca alguém que se coloque na brecha pelo irmão, né? O segundo mandamento fala, né, que amar ao próximo como a si mesmo. Então, esse amor ele tem que ser um amor que zela, né, e que busca não só os seus interesses, mas o interesse do seu irmão, se compadecer com a fraqueza do seu irmão, ou mesmo com as debilidades, né, e o sofrimento que ele está passando. A palavra também fala sobre a questão de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Muitas vezes nós temos essa dificuldade de colocar o nosso coração no coração do outro e orar pelo outro, né? Em Esdras, a palavra diz, né, que Esdras 10, 6 fala assim: Esdras retirou-se de diante da casa de Deus e dirigiu-se ao aposento de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto permaneceu ali, não comeu pão nem bebeu água, porque chorava amargamente pela infidelidade dos exilados. Então, o coração dele era um coração de pesar, de reconhecimento do pecado daquelas pessoas que eram seus irmãos e que estavam exilados. Nós vemos essa atitude também diante de Daniel, que também começou a se colocar na brecha e orar para que Deus libertasse aquele povo do cativeiro da Babilônia, né? Então, a palavra fala também em 2 Crônicas 7,14, né, quando Deus está falando, respondendo à oração de Salomão, né, quando ele constrói o templo, e Deus fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua nação, sararei a sua terra, né? Então, o coração de Deus sempre é aquele que busca, aquele que se coloca na brecha pelo irmão, aquele que se coloca no lugar ali de intermediação, né, em favor do irmão, que se coloca em oração por aquela pessoa, que nem sempre tem o entendimento ou a força para conseguir aquilo, né? E nós, como corpo, nós podemos fazer isso. Então, não só buscando o arrependimento para nós, a graça de Deus, o entendimento a respeito
respeito dos nossos pecados, mas também compreendendo a necessidade desse perdão e dessa redenção para as pessoas que estão ao nosso redor, né? E se colocando nesse lugar de brecha, nesse lugar de choro constrito em espírito em prol dessas pessoas, né? E a palavra fala que o Senhor nos consolará. O Senhor é aquele que nos perdoará, o Senhor é aquele que nos trará, nos revestirá dele, né? A palavra fala também, né, em Coríntios, que contemplando a glória do Senhor nós somos transformados. Então isso vai trazendo aquela transformação interior que vai nos fazendo parecer cada vez mais com Cristo, né? Nos trazendo os olhos de Cristo, o coração de Cristo, que nos faz chegar mais perto do conhecimento de quem é Deus. Porque muitas vezes nós estamos distante de Deus pelos nossos pecados que nos separam desse lugar, nos separam desse lugar de comunhão, nos separam desse lugar de entendimento, de escutar a voz de Deus, né? Então nós vamos compreender que essa necessidade que nós temos de constrição, de arrependimento, de chorar pela nossa condição, de alimentar o nosso espírito para que a nossa carne seja calada, né? Para alimentar o nosso espírito, para que o Senhor venha edificar em nós o caráter dele, nos dar os olhos dele. Então é importante nós entendermos que aqueles que choram serão consolados pelo Senhor, serão, a palavra diz que aquele que tem o coração quebrantado e contrito, o Senhor nunca desamparará. Então é aquele que se arrepende mesmo, que tem profundo arrependimento e não remorso no seu coração, né? Não é uma palavra de remorso. Em Coríntios 7 diz assim, né? A tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz morte. Por que traz morte? Porque traz remorso. O remorso é você ficar remoendo aquela circunstância que você eventualmente tenha perdido, mas não conseguir gerar uma atitude de arrependimento, que é você verdadeiramente querer mudar o seu coração. Muitas pessoas entram em remorso. A palavra diz que Esaú, ele teve remorso no seu coração e ele não conseguiu achar esse lugar de arrependimento. Judas provavelmente teve remorso no seu coração e não conseguiu achar esse lugar de arrependimento que Pedro teve. Pedro conseguiu, mesmo pecando diante de Deus, negando Jesus 3 vezes, ele conseguiu achar esse lugar de arrependimento. E Cristo conseguiu retornar ele à comunhão, conseguiu restabelecer ele à comunhão. Porque o coração de Deus é entender que nós somos pecadores e que sim, ele tem a misericórdia. E para aqueles que se arrependem, né, e verdadeiramente se arrependem, querem mudar o seu comportamento, o Senhor está com ele. O problema é que nós vemos que muitas pessoas eles têm remorso por aquilo que perderam, como aconteceu com Esaú mesmo, né? O exemplo dele que perdeu a primogenitura, né? Então, essa atitude de remorso ela não vai trazer o arrependimento. É uma atitude só de você ficar triste, constrito externamente por aquilo que você perdeu, né? Amargurado porque você poderia estar numa situação diferente ou numa condição diferente, mas não aquela transformação genuína, interna, que leva ao arrependimento, que leva à mudança de comportamento, né? Eu queria terminar essa reflexão falando a respeito de 2 versículos, né? Um versículo inicial que está em Hebreus 12:2, que fala que Cristo suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. Então todo o sofrimento que ele sofreu, que ele passou na cruz, foi muito pouco perto da alegria, da possibilidade de redenção e de remissão de todos os irmãos, né? De fazer com que todas as pessoas pudessem se tornar filhos de Deus, de ser ele sim expiação pelos nossos pecados. Então quando ele olha para aquela circunstância que ele estava passando naquele momento, aquela efemeridade, né, do sofrimento, ela foi pequena perto da alegria, da possibilidade de salvação de toda a humanidade.
E isso está à disposição minha e tua, se nós entendermos e crermos nessa salvação. E também, né, olhando mais para o fim, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, né, a palavra fala em Apocalipse 21:4 que e liso enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram e ele fez novas todas as coisas. Então Deus fará nova todas as coisas, e as coisas antigas passaram, né? Nós temos que olhar para a nossa vida olhando o futuro dela, olhando para onde nós iremos, em quem nós estamos firmados, né? E tendo esse choro espiritual verdadeiramente, né? Essa constrição espiritual, esse arrependimento verdadeiro, né? E não olhando, né, para a atitude que muitas vezes acontece no mundo. Tudo que é natural, gente, é totalmente invertido daquilo que é espiritual, né? Os valores são valores diferentes. Os valores são valores trocados. O que é alegria? O que é felicidade? O que é sucesso? São coisas para nós pensarmos, né? Porque a palavra fala que aquele que quer ser exaltado é aquele que deve se humilhar. Os primeiros serão os últimos. A palavra fala que maior é aquele que serve. Então nós temos que compreender que o Senhor pode enxugar verdadeiramente dos nossos olhos todas as lágrimas, vai tirar todo o nosso sofrimento, que é um sofrimento momentâneo, né? Assim como Paulo tinha aquele entendimento, né, que morrer para ele era lucro e viver era Cristo. Eu quero dividir isso com você nesse dia e que você possa meditar nisso. Bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Que o Senhor console o seu coração e que você verdadeiramente ache esse lugar de choro, de arrependimento, de constrição do seu coração pelos seus pecados, pelas pessoas que estão ao seu redor, pelas pessoas que são próximas a você, pelos mais chegados, que você possa ser também intercessor por essas vidas ali, pelos seus filhos, pelos seus familiares, aqueles que sofrem muitas vezes sem entendimento do que está acontecendo, né? E que Deus possa abençoar a sua vida. Deus abençoe a todos.